Olá, o meu nome é Leila Regina Dalmolin, eu sou aluna do curso de Licenciatura em História do Polo Uninter de Xanxerê. O meu RU é 2827286. Hoje nós vamos conversar com o professor Edgar Kark, ele que é professor há mais de 30 anos. Professor, conte-nos qual foi o motivo, o que o motivou a escolha da profissão de professor de História e como foi a sua formação acadêmica? Então, quando eu terminei o meu ensino médio numa escola da SENEC, eu fiz o curso de técnico em contabilidade. Influenciado por alguns colegas, a gente foi fazer vestibular na UNOESC em Joaçaba e eu optei então por estudos sociais, que era uma disciplina diferente daquilo que eu tinha cursado no meu ensino médio. Eu sempre tive assim, bastante vontade de aprender e conhecer mais sobre a história e foi o que eu fiz. Então eu me formei em 1983, lá na UNOESC, em Joaçaba, e já de imediato fui convidado para retornar para minha escola de formação para trabalhar na disciplina de História no período noturno. Eu trabalhava durante o dia, eu já trabalhava em escritório na época, e à noite eu dava aulas. Então, em 1993 eu fiz um concurso para o estado, passei, e aí eu tinha que optar em ir para a sala de aula ou continuar na minha profissão. Eu decidi então que eu largaria a minha profissão de trabalhar com contabilidade e fui trabalhar na escola no município de Passos Maia. Em 1995 fui convidado para assumir a secretaria da escola Dom Vital. Foi o que eu fiz durante 4 anos. Em 98 eu fiz um outro concurso, na época podia, aí passei de novo mais 20 horas e aí eu completei 60 horas de aula. Continuo até hoje, só que hoje eu trabalho já há mais ou menos uns 17 anos como secretário e assessor de direção e 20 horas eu continuo dando aula. Professor, então deixa eu lhe pedir o seguinte, o senhor acha que somente a formação acadêmica ela lhe traz os saberes necessários para a atuação de um professor em sala de aula? Com certeza não. É interessante a teoria que você aprende, mas muitas vezes nós temos pouca prática, então nós temos que buscar o conhecimento prático e também, logicamente, mais conhecimentos teóricos para trabalhar com o nosso aluno. Então, o professor tem que estar sempre numa constante busca de conhecimento para que ele se inove, ele se melhore, que ele continue tendo respaldo para que ele possa se dar bem na sala de aula. Certo, aí a gente já entrou então na nossa terceira questão, que seria os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica, eles são únicos ou é preciso que o professor sempre se coloque no processo de aprendizagem? O professor tem que estar sempre buscando melhorar a sua qualidade, a sua capacidade, e para isso ele tem que estar buscando cursos, ele tem que estar buscando novos saberes, ele tem que ter muita leitura, principalmente na nossa área, que são conhecimentos sociais da nossa sociedade. Então você tem que buscar muito conhecimento, porque o nosso aluno ele quer saber, e o professor tem que ter essa capacidade de transmitir e interpretar e ajudar o nosso aluno muitas vezes a entender os fatos que acontecem no dia a dia. Certo. E o senhor pode contar para nós como que foi o início da sua prática em sala de aula? Quais foram as suas dificuldades no início da sua carreira como professor? Eu não diria que foi dificuldades, mas às vezes tu chega com uma ideia, você monta um projeto todo de trabalho
e você acredita que aquilo tudo vai dar certo. E nem sempre aquilo dá certo. Então, você tem que procurar entender, né, o nosso jovem, nosso aluno, dependendo das séries de anos que você vai trabalhar. Então, você tem que buscar se adaptar, né, àquela realidade, buscando entender o aluno e fazendo com que aquele projeto de trabalho dê certo. Certo. Considerando que o conhecimento profissional ele vai se construindo ao longo do exercício do magistério, como essa transformação ela influenciou na forma que o senhor atua hoje em sala de aula? Então, durante todo o tempo que tu vai trabalhando, você vai aprendendo os macetes, né, de como trabalhar. Então você busca sempre uma adaptação, eu diria assim, do tempo, né, do nosso aluno, né, daquilo que ele vê. Então você tem que primeiro conhecer, né, você aprende a conhecer o nosso aluno, o nosso estudante, e entender os seus anseios, né, e a partir daí você planeja e desenvolve as suas atividades. Certo. E o senhor pode nos dizer quais foram as dificuldades encontradas para transformar aquele saber teórico que a gente aprende lá na faculdade em saber prático para passar para o aluno na sala de aula? Sim. Aquele saber teórico, nem sempre é possível você trabalhar numa questão prática, né? Numa questão assim de você conhecer a realidade dos fatos. Mas hoje você tem muito material didático que você utiliza, então você tem muitos vídeos, né? Antigamente você só tinha o livro didático, hoje você tem muito material para ser trabalhado. E sempre que possível eu tenho exemplos de atividades que eu desenvolvi, projetos que eu desenvolvi com visitas, né? Visitas a fábricas, a indústrias, a usina hidrelétrica. Nós, no ensino médio inovador aqui, a gente tem viagens que são para São Miguel das Missões, que é um ponto preferencial da nossa história. Então, sempre que possível, a gente faz esse tipo de trabalho. Aqui, bem próximo, nós temos o cemitério do Contestado, né, o Museu do Contestado, e isso faz com que o nosso aluno ele se prenda mais, ele entenda mais a realidade dos fatos. Certo. E agora a gente falando um pouco dos alunos, quais as dificuldades que um professor tem hoje para prender a atenção dos alunos durante as aulas e o que a gente pode fazer para estimular eles no processo de aprendizagem? Então, você tem que ter planejamento, né? Sempre bem planejado. Você não pode chegar numa sala de aula sem um planejamento. Então você tem que estar certo daquilo que você quer, né? O objetivo que você tem, e fazer eles entender, né, a necessidade que eles têm daquele conhecimento. Então, a partir daí você vai muitas vezes até fazendo proposições de trabalho para eles, né, da melhor forma possível, para que eles atendam, né, ao teu chamamento e para que eles também consigam ter um rendimento. Então, fazendo com que o próprio aluno ele entenda a necessidade que ele tem daquele conhecimento. Certo. E qual é a forma de avaliação que o senhor usa para testar os conhecimentos adquiridos pelos seus alunos durante as aulas e por que motivo o senhor passou a usar ela? A avaliação é uma das coisas assim que eu acho mais difícil, né? A escola em si trabalha muito a questão da avaliação. Particularmente, nós temos que dar uma nota numérica, né? O aluno tem que ter uma nota. Então, você tem que avaliar, na verdade, o aluno de várias formas. Você não pode avaliar o aluno simplesmente por uma prova, né? Então, você tem aluno que na oratória ele é muito bom,
Mas muitas vezes ele não escreve. Tem outro que escreve e não tem oratória. Tem aquele aluno que capta o conteúdo mais facilmente e ele vai bem na prova. Então você não pode usar de uma forma só, de avaliação. Então você tem que fazer provas, você tem que fazer trabalhos, você tem que fazer apresentações de trabalhos, então você tem que fazer interpretações para que você consiga avaliar o aluno da melhor forma possível, porque nem todos você pode avaliar de uma forma só. Tá certo, então. Muito obrigado, professor, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar comigo. Até mais.